Oi, turma, peço perdão, teve uma queda de energia, então cortou novamente o áudio. Mas vamos lá continuar o que eu estava falando para vocês. Dentro daquele período, vamos lá, muita história, né, gente, que a já tem. Mas vamos desmembrar isso rapidinho. Vamos lá. A gente falou da Primeira República, do período dela, do que foi a Reforma Benjamin Constant, qual foi o nome que deram à nossa LDB, vamos dizer assim, né? Pronto. No caso, os decretos ficaram conhecidos como Francisco Campos. E aí a gente vai caminhando, falando lá da Segunda República, onde ele coloca que em 1932 um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados educadores da época. E aí lá em 34, a nova Constituição, a Segunda da República, dispõe pela primeira vez que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Essa escrita da educação direito de todos e dever do Estado está lá na LDB. Quando a gente viu lá, eu acho que fui eu que ministrei essa aula, falando sobre as leis da educação, as leis diretrizes básicas da educação. E aí, ainda na Segunda República, em 34, por iniciativa do governador Armando Salles Oliveira, de São Paulo, foi criada a Universidade de São Paulo, a primeira a ser criada e organizada segundo as normas dos estatutos das universidades brasileiras de 31. E aí, em 35, o secretário da Educação do Distrito Federal, Anísio Teixeira, cria a Universidade do Distrito Federal, no atual município do Rio de Janeiro, como uma faculdade de educação na qual se situava o Instituto de Educação. Então aqui já começa a aparecer as universidades ligadas, as faculdades ligadas totalmente à educação. Vamos lá. E aí, refletindo essas tendências fascistas, é otorgada uma nova Constituição em 1937. A orientação política educacional fica bem explícita em seu texto, sugerindo a preparação de um maior contingente de mão de obra para novas atividades abertas pelo mercado. Por outro lado, propõe que a arte, a ciência e o ensino sejam livres à iniciativa individual, pública e particular, tirando do Estado o dever da educação. E aí mantém ainda a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Também dispõe como obrigatório o ensino de trabalhos manuais em todas as escolas normais, primárias e secundárias. Quantas normas, né, gente? Isso já no período do Estado Novo, de 1937 a 1945. E aí, a gente caminhando mais um pouquinho, o Romanelli fala o seguinte, que as conquistas do movimento renovador influenciado na Constituição de 34 foram enfraquecidas nessa nova Constituição de 37. Marca uma distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas e o trabalho manual, enfatizando o ensino profissional para as classes mais desfavorecidas. Turma, olha, para vocês verem, em 1937, no Estado Novo, a gente já tinha essa diferença de classes mais e menos favorecidas. Para vocês verem como a educação sofreu várias rupturas, vários processos para chegar onde nós estamos, e ela ainda tem muito o que mudar. E aí, lá em 1942, já perto de terminar esse período do Estado Novo, que foi até 1945, por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, são reformados alguns ramos de ensino. Essas reformas receberam o nome de Leis Orgânicas do Ensino e são compostas por decretos-lei que criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o chamado SENAI, e valorizam o ensino profissionalizante. Então, tudo começa, turma, com esse ensino profissionalizante do SENAI, que se vocês pararem um pouco para pensar, SENAI, SENAC, SESC, todos eles vêm dessa mesma nomenclatura, nesse mesmo processo de formação profissionalizante.
E aí o ensino ficou composto nesse período por 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial, podendo ser na modalidade clássico ou científico. O ensino colegial perdeu seu caráter propedêutico de preparatório para o ensino superior e passou a se preocupar mais com a formação geral. Apesar dessa divisão do ensino secundário entre clássico e científico, a predominância recaiu sobre o científico, reunindo cerca de 90% dos alunos do colegial. Turma, esse científico era muito interessante, que ele era de 3 anos, que era o 3 de colegial, onde você escolheria se seria magistério, auxiliar administrativo ou auxiliar de ciências contábeis. Isso já até eu mesmo peguei esse processo de científico até mudar onde nós estamos. Chegar onde nós chegamos, na verdade. E aí a nova Constituição já vem aí, olha, se vocês notarem, desculpe, a gente já está no período da Nova República, que é de 1946 a 1963. A nova Constituição de 46 determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e da competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, a nova Constituição fez voltar ao preceito de que a educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nos primeiros anos da década de 30. Então, já vem de muito tempo essa educação para todos, o que hoje nós não vimos numa realidade visual do nosso país. E ainda continuando no período da Nova República, o ministro Clemente Mariani cria uma comissão com o objetivo de elaborar um anteprojeto de reforma geral da educação nacional. Esta comissão, presidida pelo educador Lourenço Filho, que em novembro de 48, este anteprojeto foi encaminhado à Câmara Federal, dando início a uma luta ideológica em torno das propostas apresentadas. As discussões mais marcantes relacionaram-se à questão da responsabilidade do Estado quanto à educação, inspirados dos educadores da velha geração de 30 e a participação das instituições privadas de ensino. Então, aqui, ó, na Nova República, outro marco, outra situação que vem reformar a educação nacional. E ainda na Nova República, depois de 13 anos de acirradas discussões, foi promulgada a Lei 4.024, em 20 de dezembro de 61, sem a pujança do anteprojeto original, aquele que eu falei antes, prevalecendo as reivindicações da Igreja Católica e dos donos dos estabelecimentos particulares de ensino, no confronto com os que defendiam o monopólio estatal para a oferta da educação aos brasileiros. Para vocês verem quanta mudança ocorreu no nosso país. Turma, agora eu finalizo o vídeo. Boa aula, assistam direitinho, prestem atenção, façam suas anotações. Se cuidem, que em breve a gente está de volta. Morrendo de saudade de vocês. Um beijo grande. Tchau!